Bom, bem-vindo todo mundo a mais uma aula de método CALFAD, Fundamentos e Práticas de Termodinâmica Computacional. E agora a gente vai falar então de soluções, a gente vai começar a falar de soluções não regulares e continuar a entender um pouquinho como o CALFAD funciona. Bom, relembrando, a gente viu que a energia livre é a função mais importante que a gente tem para trabalhar na termodinâmica computacional, porque ela dá para a gente o estado de equilíbrio e porque dentro dela a gente consegue derivar, só por diferenciação, todas as outras propriedades termodinâmicas de interesse, por exemplo, entalpia, entropia e por assim vai. E a gente viu então que se a gente conhecer, portanto, a energia livre de todas as fases de um sistema, a gente sabe qual que é o estado de equilíbrio daquele sistema. E o que o CALFAD faz é nada mais, nada menos do que determinar o estado de equilíbrio do sistema. Ou seja, eu ter o G de todas as fases do sistema me dá o equilíbrio do sistema. Então, como que eu faço isso? Como que eu tenho isso na prática? Esse G a gente vai dividir ele em várias partes que a gente vai entender ele aos poucos. A primeira parte é um G de referência, que era esse termo de mistura mecânica, e pelo fato do meu material estar misturado, eu vou colocar aí termos de mistura, né? Então, a gente viu num primeiro caso, né, um ΔG, como ele é um H menos T ΔS, a gente olhou um primeiro caso em que esse ΔH de mistura era zero, a gente chamou isso aqui na aula passada de solução ideal. Então, percebe que o meu G de solução ele tem dois termos, o de referência e o termo ideal, quando né, esse ΔS de mistura era só aquela entropia configuracional. Então, ainda na aula passada, a gente viu essa questão aqui, que o caso mais simples possível, quando eu misturo bolinhas que não tem absolutamente nenhuma preferência de ter um primeiro vizinho igual ou diferente a ela, né, só pelo fato deles se misturarem, eu vou ter esse termo aqui, que é a entropia configuracional. Quando eu misturo as coisas, elas vão preferir estar misturadas. Né? O caminho natural é se eu der uma certa temperatura, essas coisas se misturarem. Então, por mais que a minha entalpia seja zero, ou seja, eu não tenho preferência de ligação, né? Vamos pensar na entalpia como uma preferência de ligação de certos átomos por outros, né? A entalpia é essa energia de ligação, a gente pode pensar de uma forma simplificada nesse momento. Se eu não tenho absolutamente nenhuma preferência de ligação, mesmo assim, o meu material ele vai querer misturar por causa da entropia configuracional. Então, o meu G de solução, né, que é o que eu estou representando aqui, ele vai ser esse G de referência, que a gente já falou lá atrás, né, são os pontos do material puro, mais esse termo ideal de mistura. Então, tá aí uma outra forma de escrever isso. Então, esse é o caso mais simples que a gente viu até agora da solução ideal. Bom, então, se a gente for plotar isso, vamos construindo isso passo a passo numa curva real, né? Então, vamos supor que isso aqui é a energia livre de uma solução sólida CFC cobre-níquel, por exemplo. Vamos supor, a 500 graus, por exemplo. Essa seria a energia, por exemplo, do cobre puro, essa seria a energia do níquel puro. O termo de referência, então, é essa linha que varia entre os dois. E o termo ideal de mistura, ele sempre vai ter esse formato de uma barriga aqui, né? Então, dependendo da temperatura, essa barriga vai assumir profundidades diferentes. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, né? Então, o meu termo total, o meu G de solução, ele é nada mais do que a soma desses dois termos. Então, ele vai ser essa barriguinha, só que presa aqui nos extremos das energias livres do composto puro, dos dois compostos puros. Né? Então, a minha curva na prática de uma solução sólida ideal seria essa curva roxa aqui, seria o G de solução sólida desse material. Bom, então, e soluções que não são ideais? Né? Quase todas, praticamente todas as soluções não são ideais. Então, como que vai ser essa solução que não é regular? Que não é ideal, desculpa. O caso mais simples possível é essa solução regular. E, assim, para esse curso basta explicar um pouco ela, depois a gente explica a forma das outras,
Mas se vocês entenderem bem essa, a ideia das outras passa a ser fácil também. Então, o que significa falar, por exemplo, que essa solução ela é regular? Significa que, bom, agora eu vou tirar essa hipótese de que o ΔH ele é igual a zero. Não, agora eu vou falar, esse material tem sim uma preferência de ligação. E eu vou fazer essa preferência, eu vou descrever essa preferência matematicamente da forma mais simples possível, que é o quê? Eu vou falar que essa entalpia de mistura, ela vai ser a A vezes a fração do elemento 1, fração do elemento 2. Então percebe que ela é super simples, no sentido de que se eu tenho se o material ele é puro, esse termo dá zero, né? Porque se o x1 é zero ou se o x2 é zero, isso daqui dá zero. E esse termo vai ser máximo, né, ou mínimo, quando x1 e x2 forem iguais a meio aqui para uma mistura binária. Esse A ele pode ser tanto maior que zero ou menor que zero. Vamos entender então o que isso significa. Tá, então o resumo dessa solução sólida, eu não estou mexendo em nada o termo da entropia, eu fico só com a configuracional, e o ΔH eu tenho essa descrição super simples. Então, naquela nossa equação que a gente acabou de ver, ela vai ficar agora desse jeito. Então percebe que ela está maior, mas não tem nada de muito diferente. Isso daqui é só o termo da referência, né? Eu sempre vou saber, se eu sei as propriedades dos metais puros, eu sempre vou saber. Isso aqui não tem absolutamente nenhum parâmetro que eu dependo de base de dados nem nada, né? R, T e composição. Então, a única coisa que realmente é dependente dessa mistura é esse parâmetro A. Então, eu meio que posso pensar que uma solução regular ela é uma solução que tem só um parâmetro para descrever ela. Tá, eu vou descrever um pouco essa questão do termo de referência no próximo vídeo, então não se preocupa muito com esse termo por enquanto. Pensa mais nesses dois. Esse termo aqui não depende de absolutamente nada que eu providencio para o programa do CalFAD, ele sempre vai conseguir calcular esse termo. E esse termo aqui eu tenho um único parâmetro, ou seja, eu consigo descrever uma solução como regular com um único parâmetro. Então, ela é uma descrição extremamente simples de uma solução. Então, vamos lá. Ó, vamos construir aqui o nosso... Opa! Vamos construir aqui o nosso gráfico de novo. Tá? E eu vou passar para vocês uma planilha do Excel que calcula isso rapidamente. Então, vamos começar aqui com o caso em que esse parâmetro A, o alfa, é menor do que zero. Então, o que isso significa? Se esse parâmetro A, o alfa, é menor do que zero, esse termo inteiro aqui ele é sempre negativo. Então, se esse termo aqui ele é sempre negativo, e está aqui o formato que ele tem, quando eu pego esse termo e adiciono no termo meu de mistura que eu já tinha, que era esse aqui azul, né, que é o ideal, percebe que esse termo ele já favorecia, ele já estabilizava a mistura, né? Então lembra daquela ideia, se eu pego duas coisas que não tinham preferência de ligação e dou temperatura, elas vão se misturar naturalmente por causa do termo ideal. Então, quando eu seto esse parâmetro alfa menor do que zero, eu estou dando uma força adicional para essa ligação acontecer. Então percebe que o total, a energia livre total, vai ser menor do que a energia livre ideal. Por quê? Porque essa energia livre de excesso, né, que vai ser então tudo que não é ideal e referência, ela vai estar contribuindo ainda mais para a ligação. Então o que isso significa? Que esses átomos querem, eles têm uma preferência por estar do lado de um átomo diferente, ou seja, num estado misturado, ou ele tem uma preferência de estar do lado de um átomo igual a ele. Né? Então, eu acho que fica claro que como esse termo é negativo, e lembrando que negativo é maior estabilidade termodinâmica, eu tenho aqui uma preferência de átomos diferentes estarem se ligando. Né? E é interessante a gente pensar, e eu fiz esse GIF aqui para a gente perceber, que se eu começar então, se eu fixar esse parâmetro A e eu for variando aqui a minha temperatura, percebe que a minha curva de energia livre total ela vai mudar. Por quê? Porque o termo ideal muda, né? Temperatura está mudando, essa curva azul é menos T ΔS. Né? Então, voltando aqui, é T, né, ΔS. Né?
Então, se T está mudando, essa curva está mudando, mas essa curva aqui de excesso, né, nesse modelo mais simples possível, ela não vai depender da temperatura. Então, quando eu for para 0 Kelvin, por exemplo, que a princípio eu tinha uma reta, que nem a gente viu na aula passada, né? Agora ele não vai ser uma reta, ele vai ter uma curvatura para baixo. Então o que isso me mostra é que mesmo a 0 Kelvin, os meus elementos eles vão ter uma preferência por estarem misturados a estarem separados. Então, mesmo sem dar temperatura, mesmo sem dar agitação térmica, eles já vão querer ir para esse estado misturado. Lógico que 0 Kelvin, as reações nunca vão acontecer, né? Em temperaturas muito baixas, a cinética vai ser prejudicada. Mas lembra, o CALFAD, e por enquanto o que a gente vai falar nesse começo do curso, a gente está se referindo a equilíbrio, a gente não está pensando em tempo, né? Então, seria por aí. E o outro caso, e quando esse parâmetro ele é positivo? Bom, deve ser o contrário, né? Se agora ele é positivo, essa curva vai estar fletida, né, flexionada para cima. Então, quando eu pego o meu termo ideal, que seria esse termo aqui, o termo azul, né, e agora eu adiciono esse termo de excesso positivo, percebe que o meu termo total, agora ele vai estar acima do meu termo ideal, ou seja, a energia livre dessa mistura não vai ser tão negativa quanto ela seria no caso de uma mistura ideal. E o que isso significa, então? Significa que a preferência dos átomos, né, a preferência dos átomos por estarem perto, por estarem ligados a átomos do mesmo tipo que eles, né? Vamos visualizar isso um pouco melhor. Como assim? Vamos fazer esse mesmo procedimento que a gente fez, agora variando a temperatura, né? O que isso está mostrando para a gente? No começo desse GIF, a 500 Kelvin, esses metais eles vão se misturar, né? O meu termo total, a minha curva roxinha, ela está aqui embaixo, ó, ela começa aqui embaixo, né? Um pouco mais para baixo aqui. Então, os meus metais nessa temperatura, eles vão se misturar, mesmo eles não tendo uma preferência entálpica, mesmo eles não tendo uma preferência de ligação por estar do lado de um átomo diferente. Então percebe que o poder que a entropia tem, né, para misturar as coisas, essa componente entrópica, mesmo que o átomo A tem preferência por estar do lado de outro átomo a 500 Kelvin é termodinamicamente estável ele está do lado de um átomo diferente. É termodinamicamente estável ele se misturar com átomos diferentes. Então ele vai estar numa solução sólida aleatória, aquela ideia que a gente falou nas aulas iniciais. Se eu fixo um átomo, o arredor dele continua aleatório, né? Eu ainda tenho aleatoriedade. Então, mesmo no caso de preferência de ligação por átomos diferentes, a 500 Kelvin, que eu tenho um efeito de temperatura maior, a entropia é suficiente para estabilizar esse estado misturado. Mas à medida que a gente vai abaixando a temperatura, percebe que a história muda. Vamos para esse caso extremo, a 0 Kelvin. A 0 Kelvin, o meu termo ideal é reto, mas o meu termo total ele vai ser igual ao de excesso, que é essa flexão aqui para cima. Ou seja, a 0 Kelvin, qual é o estado de equilíbrio considerando somente essa fase? Né? Se eu pegar, por exemplo, aqui uma liga 50-50, e vamos supor que eu deixo ela chegar em equilíbrio termodinâmico muito próximo de 0 Kelvin. De novo, não faz sentido na prática, mas o que a termodinâmica nos diria que seria o estado de equilíbrio? Seria metal A com metal B em fases separadas. Então aqui eu teria uma separação de fases. Né? Então se essa curva aqui é a curva do CFC, por exemplo, eu teria átomo 1 na estrutura CFC e átomo 2 na estrutura CFC. Então eles iam de fato se separar, né, em duas fases. Esse material seria só fase FCC, mas seriam duas fases CFC. Né? A tangente comum é a própria reta azul aqui. Né? Nesse caso fica um pouquinho difícil de ver, mas nesse caso aqui fica um pouco mais difícil de ver. Eu não preciso ir para 0 Kelvin para isso ser verdade. Olha aqui a 250 Kelvin, o que eu tenho? A minha curva total é essa daqui, né? Vamos dar um zoom nela, então dando um zoom ali naquela região. Então esse aqui é o formato dessa curva da energia livre total.
Então, eu posso traçar aqui essa tangente comum, fica bem claro de ver. E aí vocês podem ver que o estado de equilíbrio desse material, por mais que ele tenha uma curva de energia livre só, é o quê? É 15%, alguma coisa por aí, de solução sólida de 2 em 1 e mais ou menos aqui a mesma coisa de 1 em 2. Então eu vou ter, de novo, se isso é uma curva, por exemplo, de uma fase CFC, o equilíbrio desse material a 250 Kelvin é duas fases CFC com composições diferentes. Então a minha curva tem essa inflexão aqui, que ela é característica, né, de sistemas em que o átomo A e B tem preferência por não se misturarem. Isso acontece na prática? Acontece. E aqui é legal que a gente revê. Esse aqui foi provavelmente o primeiro diagrama de fase de metais que vocês viram na vida, o diagrama níquel-cobre. E talvez a vida inteira, até hoje, todo mundo contou para vocês que esse diagrama era isomorfo, né? Que ele era solução sólida completa no líquido, solução sólida completa no sólido. E isso é verdade, até uns 400 graus. Né? Normalmente esse diagrama é cortado aqui e te mostra essa parte de cima. Agora, qual que é a verdade? Se a gente estender isso para temperaturas baixas, e agora isso precisa de bastante tempo para acontecer na prática, mas já foi mostrado que acontece assim na prática, ele vai querer se separar. Então, quando eu estou aqui embaixo, o meu estado de equilíbrio é uma fase CFC rica em cobre, outra fase CFC rica em níquel. E percebe que esse sistema em particular, aqui está mostrando, esse sistema em particular, ele segue relativamente bem uma descrição de solução sólida regular. Então aqui tem as curvas com os dados experimentais comparados com os dados que eu tenho aí medidos, calculados usando um modelo de solução regular, ele ajusta bem. Então o que isso mostra para a gente? Que o níquel e o cobre, eles têm preferência por não estarem ligados. Né? Então o níquel tem preferência por ter do lado dele outro níquel e o cobre tem preferência por ter do lado dele outro cobre. E que, portanto, esse diagrama de solução sólida completa, que a gente vê com esses elementos se misturando, na verdade, eles só estão se misturando por conta da temperatura e por conta da entropia que é gerada quando eles se misturam. Então, é o termo T ΔS que estabiliza a solução sólida CFC no níquel-cobre. Porque se eu fosse para uma temperatura muito baixa, eles iam querer se separar. Se eu tiro a entropia, se eu tiro a desordem, se eu tiro essa componente, eles vão querer ir para um estado separado. Né? Então, isso vai ser uma tendência que, né, vocês vão trabalhar no exercício essa semana, mas é uma tendência para sistemas em que esse alfa é maior que zero. A gente vai tender a ter separação de fases muitas vezes, né? Separação de uma fase CFC em duas, de uma fase CCC em duas. E quando eu tenho o alfa menor do que zero? Então vamos voltar àquele primeiro caso que a gente viu lá atrás. Bom, se eu tenho um alfa menor que zero, eu quero que eles estejam no estado misturado. Então, a princípio, né, se eu parar para pensar, bom, se a minha curva vai estar mais para baixo ainda, né, vamos voltar nela aqui para vocês verem, em qualquer caso, percebe que essa curva, em qualquer temperatura, né, desde 0 até 500, eu posso continuar indo para baixo, a curva total vai estar sempre abaixo da curva de excesso. Né? A curva total vai estar sempre lá embaixo de todas, da ideal, de excesso. Né? Então, a princípio, é para esses metais, se a gente parar para pensar, eles estarem misturados sempre. E isso é verdade no sentido de que se eu misturar metais desse tipo, eles sempre vão querer preferir estar num estado misturado, num estado em que o primeiro vizinho dele não é ele mesmo. Só que vamos ver diagramas reais em que o A, né, de soluções sólidas são muito negativos. Alumínio e níquel é um exemplo, cobre e paládio é outro exemplo. Eu acho que é mais fácil a gente começar
olhando para o diagrama cobre-paládio para a gente entender o que está acontecendo aqui. Olha, eu tenho aqui a estrutura CFC, percebe que eu, de fato, para esse caso, tenho uma solução sólida completa no cobre-paládio, mas, entretanto, quando eu desço a temperatura, eu entro nesse outro campo aqui dessa fase B2. O que é essa fase B2? Essa fase B2, ela é a estrutura, eu posso pensar que ela é a estrutura cúbica de corpo centrado, né, a estrutura CCC, em que o átomo do vértice é de um tipo e o átomo do centro é outro. Ou seja, nessa estrutura, se eu estou aqui na composição 50%, todos os vizinhos de cobre são paládio e todos os vizinhos de paládio são cobre. Se eu estou aqui em cima, né, se eu estou numa condição de mistura aleatória, nem todos os vizinhos de cobre são paládio e nem todos os vizinhos de paládio são cobre. Por quê? Porque se eu pego um átomo de cobre, se essa solução sólida ela é uma mistura, lembra daquela ideia que a gente vê lá atrás? Se eu pego um átomo de cobre e pego um vizinho dele, esse vizinho, ele é o quê? Né? Se a gente lembrar da definição que a gente deu nas aulas passadas, esse vizinho, ele é 50% de chance de ser cobre, 50% de chance de ser paládio. Enquanto que nessa estrutura aqui, se eu pego um cobre, o vizinho dele é 100% de chance de ser paládio. E essa é a mesma estrutura, essa estrutura é exatamente a mesma estrutura dessa fase aqui, alumínio-níquel. Ou seja, se o cobre quer muito estar do lado de um paládio, beleza, ele vai sempre tender a ser uma mistura. Só que ele pode ir além de simplesmente ser uma mera mistura. Ele pode desenvolver uma outra estrutura em que ele sempre vai ter como primeiro vizinho o paládio. Então esse é o caso dessa fase alumínio-níquel, dessa fase B2. Essa fase alumínio-níquel 3 também, por exemplo, essa alumínio 3-níquel, são todas fases que maximizam o número de interações alumínio-níquel ou cobre-paládio. Então, quando o A é menor do que zero, se ele é muito menor do que zero, eu vou tender a ter a formação dessas fases, que são as chamadas fases intermetálicas, que a gente vai falar sobre elas mais para frente. Se o meu A é positivo, se ele é muito positivo, eu vou ter separação de fase. Então, essa figura eu acho ela sensacional, porque ela mostra em um levantamento que fizeram com várias ligas aí existentes, que a maior incidência de soluções sólidas, ela está quando esse H, né, vocês podem ver que isso aqui é quase que uma gaussiana, é perto de zero. Então, quando esse termo, quando um átomo ele não tem tanta preferência e nem repulsão por átomos diferentes, é onde as soluções sólidas se encontram. Quando eu começo a ter termos muito positivos, eu vou eventualmente ter separação de fase, mas eu posso ter um pouco de solução sólida um pouco acima de zero, um pouco de solução sólida abaixo de zero, e depois passam a dominar os IMs, os intermetálicos. A gente vai falar mais, então, em uma aula futura.